Boa tarde. Amadas. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, mais um momento especial que nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, pelo que Ele é, né? E pelo seu cuidado e proteção que Ele tem tido com cada um de nós. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus sabedoria, que Deus nos guie e oriente. Amado Deus e bondoso Pai, te louvamos por essa tarde que o Senhor nos concede, ó Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Entregamos a Ti, Senhor, esse período de momento, esse momento de adoração a Ti, de louvor e de gratidão. Nos recebe com um cheiro suave, Senhor, e nossos corações dedicados a Ti. Abençoa tudo que formos realizar neste lugar e que Tu seja engrandecido, Senhor, por cada um de nós. Em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo, a quem oramos agradecidos. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos estar fazendo uma leitura bíblica no Salmo de número 46. Salmos de número 46. Salmos 46. São só 11 versículos, tá? Nós vamos ler todo o Salmo 46. Todos encontraram? Salmos de número 46. O título da minha Bíblia diz assim: A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Podem se sentar. Nesse salmo, no primeiro versículo, diz que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Então Deus é, Ele sempre será, né? Aí diz que Deus está no meio delas, não será abalado. Onde nós estivermos, Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 10 que eu queria chamar a atenção: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente, diante de tantas coisas que acontecem, diante de decisões que temos que tomar, a gente fica meio aflito, sem saber o que fazer. Mas aquietai-vos, sabei que eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras. Ele faz as coisas acontecerem. Então, que a gente possa estar confiando em Deus, desenvolvendo essa fé perfeita. Que Deus é, que Deus está e que Ele faz por nós tudo que nós precisamos. Né? Então, vamos dar um momento de adoração a Deus. Mais uma vez, vamos ficar de pé. Primeiro hino nós vamos cantar é Firmeza.
Isso. Nesse livrinho azul é página 73. Esse aí mesmo, pastor, você está com ele na mão. Vai ser nesse hoje? Porque ficou na Maria Helena a caixa com as coisas e ela não está em casa hoje, eu esqueci de pegar ontem. 73. Página 73, no livro azul. 292 nesse aqui, né? Encontramos? Amém. Página 73, pastor. Número 145. Pronto? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não passa, face dele, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nós vamos cantar Nosso Deus é Soberano. No livro azul é página 167. 167 no livro azul. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os céus dos céus, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela
O próximo cântico, Não Há Deus Maior, 426. Aí nesse livro nós não encontramos, mas acho que todo mundo conhece, né? Não Há Deus Maior. 426. Você já achou? Não há Deus maior? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém? Amém. Vamos Graças a sentados. Estou no momento de oração. Todos. Amém. Boa tarde, irmãs. Nós temos alguns pedidos de oração que já são conhecidos e eu gostaria de compartilhar com as irmãs. A Vanessa não está com a gente por conta da visita à casa da mãe da visita à mãe dela lá no hospital. Então eu passei antes lá no Santa Isabel, deixei ela lá e ela estava com uma bagagem, algumas coisas que a mãe dela precisava, e aproveitar um tempinho para estar com ela, que amanhã nós não estaremos aqui, vai vir algumas pessoas lá de Pontal visitar a Dona Márcia, mas pelo que eu soube, a falta de ar persiste, né? Então depois da cirurgia, a tromboembolia pulmonar é uma preocupação, então como a falta de ar não passa, resolveram então levar ela de volta para ela fazer exames, para saber se está tudo ok, tudo certinho. Ela vai fazer, se não me engano, é uma tomografia, um exame desse tipo. Era para ela ter ido lá para Ribeirão Preto, mas não teve vaga, e aí eles conseguiram a vaga em Jaboticabal. Então estejam orando. Recebi também, nós todos recebemos no grupo, o pedido da irmã Elis, dia 3 agora, quarta-feira, é a cirurgia da Sara. Então, às 4:30 da tarde, se não me engano. Então, a gente vai orar agora e depois no dia, se você puder, tá lembrando, nesse horário, põe um lembretezinho no seu celular. Eu vou fazer isso, para que a gente pare 1 minuto do que a gente está fazendo e faça uma oração pela cirurgia da Sara. Sei que ela está no melhor lugar do mundo para questões médicas, mas mesmo assim é muito bom, não há nada melhor, nada mais avançada do que a oração, né? Nada vai superar a oração, e orar pela nossa querida irmã Sara, né? Que precisa das nossas orações. E orar pela irmã Elis também, que está lá para cuidar da sua filha. Alguém tem mais? Eu acho que
Orar pelo também, o irmão Omar e a irmã Maria não estão com a gente, a Rebequinha. Então, orar por eles, eles estão hoje em Limeira. Durante o mês de julho, hoje é 30 de junho, né? Mas durante o mês de julho, o irmão Omar estará fazendo várias visitas. O Omar é missionário como eu. Então, o missionário, ele visita as igrejas, e as igrejas que querem participar desse ministério, que adotam esse missionário, começam a participar financeiramente e em oração. Então o Omar faz tempo que ele não passava nas igrejas, ele precisa passar também. E ele tem um ministério bem peculiar, um ministério que eu não encontrei nenhum outro missionário que tenha o mesmo ministério do Omar. Né? É um ministério itinerante, ele não fica muito tempo num lugar. Então ele tem várias formas de identificar onde ele pode ficar. Então, por exemplo, uma igreja que precisa de uma revitalização, uma igreja, por exemplo, que está recomeçando, uma igreja que está em construção, que precisa de apoio tanto de ofertas quanto de mão de obra. E ele tem ministério de literatura, ele tem ministério, esses louvores, esses livrinhos que ele mandou fazer para nós, né? Tanto esses quanto o livrinho azul, que é de Pitangueiras, ele tem esse ministério também. Então ele está levantando esse tempo de visitação nas igrejas para poder tanto retomar o seu sustento, aumentar o seu sustento, quanto encontrar novas igrejas que possam sustentá-lo. Eu passei para a irmã Rosilda que a partir do dia 1 de julho, nós vamos separar um valor das ofertas que a gente recolhe na igreja para o irmão Omar, fora o valor do complemento da casa que ele vai alugar. Então o irmão Omar, na prática, ele está sendo o nosso primeiro missionário dessa revitalização. Então nós vamos depois ter o nosso tempo de missões, nosso culto, nosso mês de missões, renovação de promessa de fé, e a gente vai falar melhor sobre isso. Mas por enquanto, como o irmão Omar está aqui conosco, um dos critérios para a gente poder adotar missionários é que o missionário passe na igreja. A igreja precisa conhecer ele, precisa falar com ele, precisa ouvir ele. Ele tem que apresentar o projeto na igreja. Então aí nós vamos reformular o nosso quadro missionário. Enquanto isso, se você tem aí o seu missionário da promessa de fé antiga, permaneça o seu voto até o fim. Né? Porque você fez um voto entre você e Deus. Então você precisa cumprir aquilo que você prometeu até dezembro, que é o último dia. Dia 31 de dezembro é o último dia para você honrar com a promessa de fé antiga. A partir do dia 1 de janeiro, aí nós vamos conversar, nós vamos decidir o que vai ser feito. Mas uma das coisas já foi feita. O irmão Omar, então, é o nosso primeiro missionário da nossa igreja, da nova face. Então ele vai receber 2 vezes. Quem fez a promessa de fé para ele antiga, continua. E a partir do dia 1 de julho, ele vai receber aquele valor mensal, fora o valor do complemento da casa. Aí nós temos também uma visita para fazer a uma casa agora, né? Nós vamos lá tirar umas fotos, fazer ver direitinho uma casa aqui perto, bem mais perto, né? Acho que é uma das que foi mais perto até agora. Aí depois nós vamos conversar para saber qual vai ser o futuro, como que nós vamos decidir, onde vai ser os cultos, como vai ser, domingo de manhã crianças, domingo à noite os cultos, quinta-feira a nossa reunião de oração. Então a gente precisa avançar. E eu estou vendo que nós estamos avançando até rápido. Né? Graças a Deus, nós estamos mais rápido do que eu poderia imaginar dos meus melhores sonhos. Então, graças a Deus por isso. Pedidos de oração, irmã Rosilda, eu vou começar com a irmã, pedidos, agradecimentos. Por essa casa, nós estamos falando a possibilidade, né? Se dá certo ou não, se dá certo, particular, não é imobiliário, que eu gostei muito, facilita, né, a negociação. Então, por essa casa, principalmente, no momento agora. Amém. Matassi? Pelo meu esposo, pela vida dele, saúde, que ele retorne para si.
Amém. Ricardo. Ricardo. Ok. Não esqueço mais o nome dele. Irmã Silvia. Pela casa, né? Vamos torcer para que resolva, né, logo. Estou orando bastante. Não sei se for longe, provavelmente para mim vai ficar meio complicado, mas eu vou continuar querendo fazer parte do mundo. Ela já é parte da minha vida. Amém. E gratidão por tudo, pastor. Tá bem. Uma Rose. Pela casa também, né? Que tudo dê certo, Deus deixou que dê certo. E para minha família, em casa todo mundo gripado, todo mundo bem. E eu não posso pegar gripe, né? Porque senão eu interrompo meu tratamento. Tá bem. Deus tudo deles lá, né? Tá sempre com a máscara, sempre. Né? Rosilene, tem pedidos de oração que nós possamos orar? Pela minha família, pela minha saúde do senhor. Tá bem. Amém. Os irmãos estavam bem ansiosos com a casa, né? Pela saúde do pastor Daniel e Daniela, que eu também mencionei, não estão bem, né? Pela saúde da família pastoral. A Dani, ela toma um remedinho para não passar mal, e o remedinho dá muito sono. E ela acordou muito cedo para ir na escola dominical. Então, eu acho que não precisa ter um culto triplo no domingo com uma criança, né? Ela já foi na escola dominical, eu falei, quando a gente começar os pedidos de oração, você vai lá dar uma deitadinha, descansa, porque à noite nós temos o terceiro turno, né? Na igreja lá, e ela vai estar com a gente também, se Deus quiser. Tá bem, irmão, se ninguém mais tem nenhum pedido de oração, nós podemos orar nesse momento, agradecendo e louvando a Deus. Eu vou pedir para que os irmãos, as irmãs orem junto comigo, tá bem? Se você puder, se você se sentir à vontade, ore em voz alta mesmo, tá bom? Não fique orando só em voz. Se você quiser, se é assim que você prefere, não tem problema nenhum orar em pensamento. Mas eu gostaria que esse tempo de intercessão fosse realmente de oração falando, tá? Orando no mesmo volume que todos estão orando, tá bem? E não se preocupe com os cachorrinhos não, eu até gosto de ver. A gente ama cachorro, então a gente não tem problema nenhum, tá bom? Então não fique. Hoje ela está até mais soltinha, hoje a cachorrinha está mais alegrinha. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui. Peço pela vida da irmã Márcia. Ajuda ela, Senhor, para que ela possa ter saúde, sair do hospital, ir para casa, mas ao retornar para o seu lar, ela possa se colocar diante do Senhor, para que ela possa retomar os seus afazeres. Sabemos o quanto ela está desejosa de sair do leito do hospital, como qualquer outra pessoa. Ajuda a Vanessa para que ela tenha também paz no coração. Ela anda muito preocupada, e que o Senhor possa abençoar para que o Senhor dê graça sobre a vida da dona Márcia e isso tudo possa se resolver. Oro pela Sara, Senhor, também, que vai passar pela cirurgia. O Senhor abençoe, que tudo vá bem, que ela tenha uma boa recuperação completa e rápida, que a irmã Elisa esteja feliz, esteja satisfeita, que esse momento de ansiedade antes da operação em todos eles possa realmente se converter após a cirurgia em grande alegria de saber que tudo foi bem, que o Senhor colocou as mãos, que a graça de Deus está conosco sempre. Oro, meu Deus, pelo irmão Omar, suas visitas às igrejas, esse tempo, mesmo que curto, conosco, possa ser um tempo muito proveitoso, e nós possamos aproveitar as bênçãos de ter o irmão Omar e a irmã Maria e a Rebequinha conosco, durante esse tempo em que o Senhor dirigiu ele para estar conosco. Que o Senhor possa abençoar desde já o tempo que ele vai passar na próxima igreja, na construção, a construção de Pitangueiras também. Peço que o Senhor abençoe e prospere o nosso trabalho ali, para que o irmão Omar seja, como ele sempre é, muito usado por Deus. Oro, Senhor, pela vida da irmã Rosilda, por esta casa que vamos ver hoje. Se for da sua vontade, ó Deus, que o Senhor abençoe. Se não, peço que o Senhor feche as portas. Peço que o Senhor impeça, coloca
problemas, ó Pai, para o aluguel, porque alugando ou não, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Então, por isso, esse é o sinal que o Senhor pode nos dar, da sua autorização para alugar aquela casa. Não queremos, ó Pai, um local onde não seja a sua vontade, por força própria ou por desejo humano, mas queremos que o Senhor nos dê a graça, a bênção de estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Oro pela Tassi, que o Senhor abençoe ela, seu marido, e pedimos, ó Pai, principalmente que o Senhor abençoe o Ricardo para que ele possa acompanhar sua esposa ao ouvir a palavra, ao crescer espiritualmente, pessoal e também como casal. Ajuda que ele volte para a casa do Senhor, ó Deus. Abençoa também a vida da irmã Silvia, que o Senhor cuide dela, que o Senhor direcione a sua vida espiritual. E eu peço pela irmã Rose, Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, da saúde dela, que esse tratamento dê um resultado muito maravilhoso e que em breve nós possamos glorificar ao Senhor, dizendo que ela está totalmente curada e que ela confiou no Senhor e o Senhor foi maravilhoso na sua bênção sobre a vida dela, ó Deus. Abençoe aqueles que estão gripados na casa dela, que o Senhor proteja ela de qualquer vírus que venha a atrapalhar o seu tratamento. Oro, meu Deus, pela Rosilene também, que o Senhor tire essa enfermidade dela, abençoe, que ela tenha boa saúde, ó Pai, essa tosse, essa enfermidade. Ó Deus, nos ajuda, Pai, para que esta igreja possa crescer, abençoar a vida de outras pessoas, a salvação de almas, edificação dos crentes, crentes fiéis à casa do Senhor, independente das circunstâncias, que estejamos firmes diante de Deus, aonde o Senhor quer que nós estejamos. Em nome de Cristo, sabemos que é um grande desafio para Jaboticabal a implantação de uma nova igreja, mas nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, da Tua força. É no nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Tem louvor? Não? Então nós vamos ouvir a mensagem. Deixa eu pegar aqui acho que a minha filha... Ok, irmãos. Desculpa o susto dos irmãos que estão assistindo aí no vídeo. Viu a minha cara bem grandona assim, de repente, lá na frente. Parecia que eu queria ver vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, por gentileza, abra sua Bíblia em Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, versículo 1. Vamos ver se dá certo para a gente fazer assim, porque nós vamos igual uma escola dominical. Professor aqui na mesa do professor, e nós vamos ler o texto. Quem pode ler para mim? Hebreus 11, versículo 1. Quem achou? Nesse texto central da palavra de Deus... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que se era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém. Irmã, só até aí, Hebreus 11, 1, é um versículo que fala sobre o texto de fé. Fala sobre algo que encontramos essa palavra em algumas versões, sobre convicção. Convicção e fé praticamente são as mesmas coisas, né? No contexto bíblico, quando nós encontramos esse tipo de palavra. Eu gostaria de falar essa tarde exatamente sobre um assunto importante, que fala sobre andar com Deus. Não é algo a respeito de sentimentos, mas de convicção. Andar com Deus tem muito mais a ver com convicção do que sentimentos. Então, o texto que eu gostaria de estudar essa tarde está em Gênesis 22,
versículo 5. No texto de Gênesis 22, é apenas um versículo, porque nós vamos ler aqui vários outros textos mais para frente. No verso 5 de Gênesis 22, diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Nesse texto de Gênesis, Abraão, ele está ali com seus empregados, e ele havia sido provado por Deus, em que Deus, ele pede para que o seu filho fosse entregue como sacrifício. Era uma coisa totalmente inusitada, uma coisa totalmente fora dos padrões judaicos, uma coisa que não se tinha nenhum tipo de nem lei, nem histórico, nem fazer sacrifício humano, era uma coisa impensável. Então Deus, o próprio Deus, e Abraão sabia que era Deus, faz esse pedido bem inusitado, bem estranho. E em Gênesis 22, nós vimos esse relato do momento em que Abraão ele vai para sacrificar o seu filho, e não era apenas o significado de um homem sacrificando o seu próprio filho a Deus, mas nós encontramos aqui que é alguém que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que Deus ele prometeu um filho, e ele, através deste filho, ele seria pai de muitas nações. Então, será que Deus havia mudado de ideia? Será que Deus ele tinha recolhido a sua mão? Será que Deus não cumpriria a sua promessa? E aí, nesse texto do capítulo 22, a gente começa então a analisar a trajetória de Abraão, do momento em que ele sai da sua cidade e vai até o local onde seria feito ali o sacrifício. A gente sabe que quando nós analisamos o capítulo 22, nós entendemos que desde o começo, o plano de Deus era testar Abraão. E Abraão sabia disso, não estava escondido de Abraão. Abraão sabia, era óbvio que Deus estava testando a sua obediência. Deus deixou claro aquilo. E nada do que aconteceu estava, como eu disse, fora do conhecimento de Abraão. Ele sabia o que ele tinha que fazer e como e quanto isso custaria a ele. Tudo isso é muito interessante, porque aí nós podemos criar a história na nossa mente, nós podemos encontrar vários paralelos. E hoje eu gostaria de atentar a uma palavra só do versículo 5. Uma palavra só que faz diferença em todo o texto. Nós encontramos e nós sabemos que Deus tinha acabado de pedir para Abraão que sacrificasse Isaque. E que muitas vezes nós não percebemos nesse versículo 5 um detalhe do que Abraão disse. No versículo 5, leio de novo, diz: esperem aqui. Ele estava dizendo para a comitiva que estava com ele. Eles estavam ali com animais de carga, e ele diz para os empregados: olha, fiquem aqui, esperem aqui, fiquem com o jumento, eu e meu filho, nós iremos até lá, e havendo-o adorado, e está aqui a palavra, voltaremos para junto de vós. Como assim, Abraão? Deus não havia dito que era para ele sacrificá-lo? Como que Isaque então voltaria com ele? Você percebe com quem Abraão iria retornar se ele estava subindo para sacrificar Isaque? A primeira coisa que me vem à cabeça depois de ler essa frase é que Abraão, independente de todo o sentimento de ansiedade que ele deveria estar sentindo ali, porque diz para você, vai e mata seu filho. É uma coisa absurda, uma coisa radical, uma coisa que não se pensa nem em nenhum tempo da existência de Deus. Mas foi Deus que disse. Você imagina o quanto o coração de Abraão estava batendo forte? Talvez até fora de si, talvez até chorando,
talvez até a Isaac olhando para a cara do pai dele, meio que ali sabendo, né? Ele tinha que obedecer ao pai e vendo ele o quanto ele estava ansioso, depressivo, chateado. Se ele fosse criança, era moço? Um moço, já. Então aí quando a gente encontra esse momento, a gente precisa se colocar no lugar de Abraão. Como que você se sentiria diante de um ato tão radical desse, um ato tão pesado como esse? E aí a gente imagina, se ele for obedecer, ele voltaria da montanha sozinho. Mas aí, a palavra de Deus diz nesse versículo 5 do capítulo 22, que ele diz, e nós voltaremos. Nós voltaremos. Abraão, ele tinha esperança. Mais do que esperança, ele tinha convicção. Ele tinha convicção, a despeito de qualquer sentimento. Não se esqueça que o título do nosso estudo é exatamente isso. O que é mais importante na vida cristã? Sentimento ou convicção? A gente vê muitas vezes que a palavra convicção, no dicionário, a palavra convicção significa crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas e razões íntimas. Eu tenho convicção, então eu tenho base, eu tenho provas. Ou, quando a convicção vem da fé, eu apenas creio. É razão íntima. Eu tenho convicção, eu sei que isso é. Razões íntimas nos dão convicção. Eu creio. Abraão, ele conhecia a sua fé, ele sabia em quem acreditar. E isso fez com que ele respondesse de forma imediata a Deus. Deus, ele disse, vai, pega teu filho, teu único filho, e sacrifica ele, na onde eu vou te mostrar. E aí foi onde Abraão saiu e obedeceu completamente a Deus. Quando ele chega com seus moços no pé do monte, ele diz, nós vamos ali adorar a Deus. Mas aguardem só um pouco, depois a gente volta. Voltaremos os dois. A intimidade, a gente pensa, como que Abraão pode ter tido esse tipo de convicção? É porque Abraão, a gente encontra que ele tinha intimidade com Deus. Você só pode criar algum tipo de firmeza, de convicção, se você tiver intimidade com Deus. E não há intimidade com Deus sem relacionamento. Uma pessoa, para ter intimidade, ela precisa conviver. Ela precisa estar perto. Ela precisa todo domingo estar junto. Ela precisa todo dia ter um tempo de comunhão, de contato. Quanto menos contato você tem. Por exemplo, se você é casado e você não tem contato com seu marido, você mora aqui em Jaboticabal e teu marido mora no Rio de Janeiro, vocês conversam uma vez por mês, mandando um WhatsApp, uma vez a cada 5 meses, não pode nem chamar isso de casamento. Mas não, você é casada? Sou casado, mas meu marido mora fora, já faz 30 anos que eu não vejo ele. Isso não existe. Para você considerar que há algo íntimo, é preciso haver proximidade. É preciso haver algo que possa ser chamado de relacionamento. E Abraão tinha esse relacionamento. Nós podemos ver isso durante toda a vida de Abraão, todo o tempo do processo que ele passou para responder a Deus. E quando Deus chamou, quando Deus falou, quando Deus proveu, quando Deus cuidou, Abraão respondeu, porque ele conhecia o seu Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. E Deus depois ele reconheceu a excelência da convicção de Abraão. Está tudo escrito em Atos. Nos atos de Abraão. Nas atitudes, eu quero dizer, de Abraão. Não em palavras, mas da forma com que ele obedecia. Abraão, ele sabia que a promessa de Deus estava firmado na palavra de Deus. E essa obediência nos mostra que deve ser da mesma forma a nossa obediência a Cristo. Se nós queremos as bênçãos da aliança que Deus faz conosco através de Jesus Cristo, nós também precisamos de um relacionamento de perto com Deus. Intimidade,
para reconhecer a voz de Deus. Mas a convicção de Abraão e o amor de Abraão a Deus, ele mostra que antes de tudo, o coração de Abraão pertencia a Deus. É muito maravilhoso porque é um desafio muito grande, porque nós estamos na mesma posição de Abraão. Às vezes a gente precisa sacrificar tantas coisas e às vezes a gente não tem coragem de sacrificar tempo, dinheiro, quantas coisas às vezes Deus nos pede para sacrificar e a gente pensa 2, 3, 4, 5 vezes. E em muitos casos acaba nem abrindo mão de certas coisas. Eu vejo que Abraão, ele tinha intimidade com Deus e era inevitável ele poder então estar pronto a entregar e renunciar a qualquer coisa. E no caso de Abraão não foi qualquer coisa. Foi algo muito importante, talvez a coisa mais importante que Abraão tinha na sua vida. Sabendo que as coisas que ele pede, que Deus pede, muitas vezes deve ser fruto da nossa entrega total. Às vezes Deus ele não está pedindo uma coisa simplesmente porque Ele quer aquela coisa, mas simplesmente porque Ele quer mostrar para nós mesmos se o nosso coração pertence a Ele. Se a gente abriria mão de alguma coisa muito importante na nossa vida, simplesmente porque a gente ama e confia em Deus. A gente sabe que se Ele pedir alguma coisa para nós, Ele não vai nos deixar desamparados. Eu sempre me lembro quando o irmão Omar até falou, né? Eles moravam de aluguel e queriam muito construir uma casinha, e aí alguém, acho que era sogro, é complicada essa história, falou, constrói no meu terreno, o cunhado, oh meu Deus, que ideia, até arrepia, constrói no meu terreno, não, eu confio, meu cunhado, né? Todo cunhado é maravilhoso, todo cunhado tem palavra. Eu vou construir no terreno dos outros. E aí Deus tocou no coração do pastor Omar de uma forma tão... Ele contou essa história na mensagem anterior, de uma forma tão clara, que ele pegou o dinheiro que ele tinha para construir e entregou para a oferta missionária, para uma obra que precisava ser construída, dizendo... Antes de eu construir o meu, eu quero ver o de Deus construído. Era a igreja que ele era membro, era a igreja que ele estava desafiando a igreja, se não me engano. E ele tinha que ser o primeiro, ele tinha que ser o exemplo. E aí acontece que ele conta muito melhor que eu, que tempos depois ele estava construindo no terreno dele, a casa dele. E não só uma, mas 2. Olha como Deus é bom. Né? Às vezes a gente pensa, Deus está me pedindo muito. Não, Deus está te livrando de um mal maior. Por isso Ele está falando, me dá isso, que eu vou te dar coisas melhores. Na minha oração hoje, eu quero que a gente possa entender que servir a Deus não pode ser baseado em sentimentos, mas tem que ser baseado em convicções. A gente precisa saber que Deus tem sido dono. A gente precisa perceber finalmente se Deus é dono do nosso coração, se a gente confia nele totalmente. E depois eu quero orar para que na nossa oração hoje Deus transforme o nosso caráter de uma maneira que a gente não tenha mais desculpa para não servir a Deus de forma totalmente desprendida, com convicção. Eu gostaria de citar algumas questões aqui com relação ao caminho que Abraão tomou durante aquele dia. Né? Eu gostaria que nós possamos ver nesse texto de Gênesis 22, que em momento nenhum fala de sentimento. Você percebe? Não tem nenhum momento nesse capítulo 22 que diz, e Abraão se enfureceu, e Abraão chorou copiosamente, e Abraão deu pulos e saltos de alegria. Muitas vezes a gente vê que muitas igrejas estão baseando os seus cultos nisso, no que você sente, naquilo que você... aquilo que você pode expressar através de sentimentos. Mas a gente precisa entender
E a gente pode até imaginar que Abraão não era uma pessoa totalmente sem sentimento. Durante tudo aquilo que ele passou no capítulo 22, deve ter sido deve ter sido muito difícil, porque do lugar em que ele estava até o lugar onde ele foi, era uma caminhada muito distante, era algo longe. Deu tempo, eu acredito que se eu estivesse no lugar dele, daria tempo de eu ficar nervoso, daria tempo de eu ficar frustrado, daria tempo de eu chorar, daria tempo de eu achar que Deus era injusto, daria tempo de eu me arrepender de ter achado que Deus era injusto e pedir perdão, daria tempo de tudo. Passaria o filho como se tivesse despedido o filho, né? O filho dormindo ali, talvez à noite ali nas tendas, e ele lá chorar, meu Deus, o que eu estou fazendo, meu Deus? Será que é isso mesmo? Será que foi Deus? Aí depois, no meio da oração, já dizendo, Deus, perdoa por eu duvidar de ti. Então aquilo deve ter feito do coração de Abraão uma panela de pressão, deve ter sido uma bomba que explodiu. Ele deveria estar tão... uma montanha russa de sentimentos. Mas a Bíblia não fala nada disso. Mas é lógico, meus irmãos, a gente precisa entender que Abraão era ser humano. Abraão era como qualquer um de nós. Elias, por exemplo, foi um caso que o próprio Deus deixou na Bíblia dizendo, Elias era um homem sujeito às mesmas emoções que nós. É igual. E ele foi tão usado por Deus que ele até mandou, né, a chuva parar, a chuva vir, a terra parar. E olha, ele fez grandes milagres a Deus. E era como qualquer um de nós. Então quando Deus manda Moisés chegar no Monte Moriá, e ele ali vai apresentar Isaque como sacrifício, é um dos momentos, talvez uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. E esse relato dessa história, nós testemunhamos, acima de tudo, que foi tudo baseado na convicção de Abraão. Se fosse baseado naquilo que Abraão sentia, talvez Abraão não tivesse saído da sua tenda. Mas foi ali mostrado a fidelidade de Deus sobre Abraão, de acordo com a convicção dele. Deixa eu dizer que pergunta, cadê o cordeiro, então? A gente vai chegar lá. É um dos pontos. Mas em primeiro, irmã, eu quero dizer, o chamado de Deus para provar as convicções de Abraão e não seus sentimentos. Quem pode ler para mim Gênesis 22:1? Os irmãos podem comentar, tá bom? É uma aula de escola dominical hoje. Gênesis 22:1, obrigado. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Você percebe, irmã Tassi, que Deus não perguntou, Abraão, o que você está sentindo? Você está feliz? Você está bem? Você está contente comigo? Está te faltando alguma coisa? Não, Deus não perguntou nada disso para Abraão. Deus chega para Abraão e prova ele. Nós encontramos que Deus chamou Abraão para realizar um sacrifício totalmente extraordinário. Extraordinário significa fora daquilo que está na ordem. Uma coisa completamente fora da curva, fora da casinha. Era um negócio totalmente inusitado. Se pedisse alguma coisa para Abraão que fosse normal, Abraão, pega um cordeiro, me dá como sacrifício. Ele falou, já está preparado, está na geladeira, está congelado no freezer. Estou brincando, não era assim que era feito. Mas ele já estaria preparado, mas não. Ele pede uma coisa que eu acho que deve ter ficado os cabelos de Abraão, as barbas de Abraão arrepiada com o que Deus havia pedido. Ele pediu Isaque como sacrifício de holocausto. E esse chamado desafiador iria testar a fé e a obediência de Abraão de uma maneira tão profunda e também tão dolorosa, e com os sentimentos à flor da pele. A gente vê um Abraão que vai fazer uma coisa impensável a qualquer um de nós, mas principalmente porque ele não estava aprisionado aos seus sentimentos. Ele não estava aprisionado ao seu temperamento. Abraão era um homem fleumático, era uma pessoa que demora para responder, era uma pessoa que é mais analítica, é mais introvertido, reflexivo. Esse era o perfil de temperamento de Abraão. Mas você não percebe Abraão ali sentado dizendo, deixa eu pensar um pouco, Deus, deixa eu pensar os prós e os contras, deixa eu pegar uma calculadora para ver quanto que isso vai. Não,
ele se levanta e vai. Nada de sentimento, mas a convicção de que Deus sabe o que está pedindo. 2, a gente vê a convicção inabalável de Abraão ao ouvir a voz de Deus. Quem pode ler para mim de novo o versículo 5 de Gênesis 22? E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Deus, ele foi claro com Abraão. Deus, ele disse o que ele queria. Deus, ele disse: Abraão, vai e sacrifica teu filho. E nesse versículo 5, nós encontramos Abraão dizendo: e eu vou voltar com ele. Sabe por quê? Porque não só o que Deus disse, que Abraão conhecia, mas Deus já ouvia a voz do Senhor há muito tempo. E ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que Deus era um Deus justo, santo, bondoso, misericordioso, compassivo. Deus conhecia, inclusive, o coração de Abraão. E aí, naquele momento, ele, pela fé, pela convicção de conhecer o seu Deus, ele, na convicção, ele diz: Deus, ele pediu, eu vou obedecê-lo até o fim, mas eu continuo crendo que no momento certo, Deus vai me livrar desse pedido. Deus não vai permitir que eu mate meu próprio filho em sacrifício. Por quê? Porque Abraão tinha uma convicção além daquilo que Deus havia dito naquele momento. Diante do chamado de Deus, Abraão demonstra uma obediência inabalável à voz de Deus. E nós vimos em Gênesis 22, 5, então Abraão disse aos seus servos: voltaremos a vocês. Ele confiou plenamente em quem era Deus, porque não era a primeira vez que ele tinha ouvido Deus falar. Ele já tinha ouvido Deus falar muitas vezes. Abraão, inclusive, ele foi apelidado de amigo de Deus. Você conversa com seus amigos? Você tem intimidade com seus amigos para contar piada, para mandar um meme bem ridículo no meio da noite, né? Tem muito meme daquele desenho que saiu no cinema agora, o Divertidamente, né? Então tá saindo um novo sentimento, eles estão colocando uma coisa, está lotado de coisa assim na internet. Então você tem intimidade para ser quem você é. E Abraão conhecia Deus porque tinha um relacionamento de perto com Deus. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Por isso, ele confiou plenamente na direção de Deus. Ele estava disposto a obedecer, mesmo que isso significasse até sacrificar seu próprio filho. E se Deus não responder o mais íntimo do seu coração? E se for o sacrifício mesmo que ele quer? Não importa. Eu vou até o fim. Porque eu tenho convicção de que Deus sabe o que ele está fazendo. Não era a palavra dele aos moços, aos empregados que valia, mas era a palavra de Deus. Eu voltarei para você. Mas e se Deus dissesse não? Tudo bem, a palavra de Deus é mais importante. Terceiro, Abraão foi adorar. Gênesis 22, verso 5, nós já lemos várias vezes e diz: eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado. Você percebe que Abraão foi adorar a Deus? Agora, mais uma vez, vamos tentar entender o que estava se passando no coração de Abraão. Abraão estava bem? Abraão estava tranquilo? Estava feliz? Muito dinheiro no bolso? Saúde para dar e vender, como diz aquela musiquinha do fim do ano? Nada de problema, banco ali, a conta no banco cheia, né, morando numa casona bonita, né, com férias já vencendo. Nossa, Abraão estava: eu vou adorar a Deus, hoje eu estou feliz, hoje eu vou lá cantar. Não. Geralmente a gente pensa em adoração, que a adoração está muito ligada a emoções. Olha, como que eu já ouvi isso? Pastor, hoje eu não fui na igreja não, porque eu não estou bem. Eu estou triste, estou chateado, estou cansado. Eu não tenho, aí eu já ouvi até isso, eu não tenho ânimo para adorar. Eu não estou em condições de adorar a Deus. Meus irmãos, quem disse que adorar a Deus tem alguma coisa a ver com sentimento? Não, preste atenção.
Não que você não se emocione na presença de Deus. Não, não é isso. Não é isso. Nós somos pessoas cheias de emoções. Mas eu não vou adorar a Deus, eu não vou hoje na igreja porque eu não estou bem. Meus irmãos, Abraão, ele não é desses que eu só vou adorar se eu estiver bem. Se eu não estiver cansado, se eu não estiver dominado pela tristeza, pela ansiedade, pelo medo, pela vergonha, pela preguiça, pela inveja, pela raiva, se eu não tiver nada disso, então eu vou adorar a Deus. Você adora a Deus pelos seus sentimentos? Você participa da igreja pelo que você está sentindo? Porque, preste atenção, sentimentos mudam. Parece uma frase bem boba, né? Todo mundo sabe, mas às vezes a gente baseia a nossa vida no sentimento. E a gente não pode basear a nossa vida. É a convicção, comprometimento, intimidade. É importante a gente observar que Abraão deixou claro que ele e Isaac iriam adorar a Deus no Monte Moriá. E como você acha que estava o coraçãozinho de Abraão naquele momento? Talvez ele subindo a montanha ali pensando, Jesus, né? Não, meu Jeová, é a última vez que eu vou adorar a Deus do lado do meu filho. A coisa que eu mais amo no mundo. Se confirmar o que Deus mandou. Tanta convicção que a gente até pensa assim, talvez a convicção dele era tão grande que talvez nem passou. Mas eu imagino que se Abraão fosse meio parecido comigo, e como que eu estou tentando trazer o sentimento, eu acho que aquilo ia estar deixando o coração dele assim, bem apertado. Mas o versículo revela que, sim, irmã Silvia, ele tinha uma profunda convicção da fidelidade e da justiça de Deus. Mesmo diante das circunstâncias terríveis, ele falou, eu vou ali adorar a Deus. Mesmo que as coisas não estivessem saindo do jeito que ele queria. Quarto lugar, a convicção de Abraão na promessa de Deus. Gênesis 22, 8. Quem pode ler para mim? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegamos, irmã Silvia, naquele ponto. Isaac perguntou, pai, está tudo aqui, esqueceu o holocausto. Cadê o cordeiro? Pai, que coisa, né? Aquilo olha, como pai, eu acho que se o menino perguntou isso naquela hora, acho que deve ter sido como uma facada no peito de Abraão. Nossa, ele, meu Deus. Pai, cadê o cordeiro? Ele falou, é você o cordeiro. É você que vai estar amarrado aí em cima com as lenhas. Já imaginou que o coração dele, pensando... Você já se sentiu assim em alguma coisa? Você viu como é horrível uma promessa quando demora para ser cumprida? E você vai esperando. Você já se sentiu assim? Quando nós recebemos, aí sim, o que sonhamos é muita alegria, né? A gente faz o concurso, espera. Aí vem lá, passou. Glória! Né? Que bênção! Ou você... Eu e a Vanessa, por exemplo, a gente demorou mais de 10 anos para ter a nossa filha e a gente não confiava, a gente não estava ansioso, mas depois de 10 anos a gente começou a falar, peraí, tem alguma coisa errada. E aí a gente, né, mas nós não fomos atrás, nada disso, e aí veio a notícia, né, a Vanessa estava grávida. Foi uma alegria muito grande. Depois que a Dani nasceu, a gente descobriu que a Vanessa não podia ter filhos. Então, né, diante de Deus assim, a gente pensa, se a gente tivesse ido atrás para fazer exames, essas coisas, a gente ia ficar tão triste, tão chateado, porque a gente queria tanto ter filhos. Mas vocês confiaram. A gente confiou, a gente sabia que não era a vontade de Deus, a gente não procurou nenhum tipo de contraceptivo, a gente falou, quando Deus der, Deus vai dar. Sem se preocupar. E a gente teve paz durante todo esse tempo. E quando Deus quis dar, veio a nossa filha linda. E aí o que nós ficamos? Muito felizes. Era o que a gente mais sonhava na nossa vida. Imagine então agora Isaac, o filho amado, dado na velhice. E eu imagino Abraão
quando ele recebeu a notícia de que Sara estava grávida, né? A alegria que ele teve. E agora eu imagino Abraão recebendo a palavra de Deus, dizendo: agora você entrega ele em holocausto, mata ele. Você imagina a montanha russa de sentimentos? Gênesis 22:8, Deus mesmo há de prover um cordeiro, meu filho. Da mesma forma que Deus sempre cuidou de nós, Deus vai continuar cuidando. Ele é a provisão, mesmo que na angústia que deve ter ocasionado a voz dele, talvez com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas, enquanto ele respondia para o seu filho, no íntimo do seu coração ele tinha convicção de que Deus ia, senão foi o que ele falou, Deus ele ia prover um cordeiro, e que não ia ser seu filho. Eu creio nisso. Em quinto, já ir terminando, a provisão milagrosa de Deus, no último momento, é a recompensa da convicção de Abraão. Você percebe aqui que tudo que Abraão recebeu não veio dos seus sentimentos, mas veio da sua convicção. Quem pode ler para mim Gênesis 22:13? Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mar. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Percebe que Deus ele providenciou de uma forma milagrosa o cordeiro que seria oferecido. Então aqui nós vimos o cuidado e a fidelidade de Deus para com Abraão. E talvez, se fosse outra pessoa e não Abraão, talvez estivesse em desespero, né? Naquele momento, estava vendo que a coisa estava indo, não se resolvia, já estava ali com a faca na mão, o cutelo, o menino amarrado, né, a tocha acesa, e ele olhando assim, falando assim: eu confiei, Senhor, eu confiei, né? Cadê? O Senhor vai mesmo? E ele ali, e naquela angústia, talvez ele relutou, não sei, ele relutou, né, dentro do seu coração, e quando ele levanta o cutelo, Deus diz: para, Abraão, para, não faça nada com o menino. Nós encontramos que, às vezes, o desespero é um péssimo conselheiro. Deus, ele não tem plano B. Ele não tinha plano B para Abraão. Talvez Abraão pudesse ter até falado assim: ó, eu vou fazer o seguinte, sem Deus ver, eu vou botar aqui na bagagem um cordeiro congelado do Carrefour, vou botar ele aqui, vou levar o bichinho, porque se Deus for, se na última hora assim não tiver um cordeiro lá, se na última, como é que vai ter um cordeiro lá no Monte Moriá? E se de repente não der certo? E se de repente? E aí a gente começa a tentar fazer no lugar de Deus. Ele tinha muita confiança. Ele tinha convicção. Esse é o título da mensagem. A convicção de Abraão, ele não levou nada. Ele não deixou o desespero dar conselho para ele. Ele não perdeu a cabeça. Eu vejo, agora, claro que não estou falando quem sou eu para comparar com Abraão, mas eu não vejo minha filha há 7 anos. Então, quando o pai dela convidou para ir para lá, meu coração estava totalmente aberto para aquela coisa. Entendeu? Então, eu sei que é o melhor para ela. Ela tem mais família do que aqui. Quando a gente vê tanto esse testemunho, irmã, é de fé, quanto essa atitude de fé de Abraão também, a gente encontra aqui que quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente não concorda com o jeito de Deus, isso é um péssimo negócio. Não adianta, não vira, né? Que nem a irmã falou. A gente fica ansioso, a gente acaba botando os pés pelas mãos. Pode não ser aquilo. Pode não ser aquilo. Então o que nós temos visto aqui é que Abraão não tinha um plano B se Deus falhasse. Ele confiou, a convicção dele era total. E, para terminar, Deus ele honra nossas convicções, independente das nossas emoções. Muitas vezes as nossas emoções são difíceis, são confusas. Eu quero pedir por gentileza, alguém lê alto para mim, Gênesis 22, versículos 16 e 17. Disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor,
que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Duas coisas nesse versículo, irmã Tássia, é que, primeiro, Deus honra a convicção de Abraão. Você percebe que Abraão, ele não tomou os pés pelas mãos, não tomou uma decisão. As coisas, elas estavam difíceis? Estavam. As coisas estavam chegando a um ponto em que Abraão não estava vendo saída, estava muito complicado. Talvez ele não tinha emprego, talvez não tinha casa, talvez estava sem condições, talvez perseguição. Mas o que ele fez foi: eu não vou mudar os planos de Deus. Eu não vou tomar as minhas próprias decisões. Eu não vou tentar. Quando Abraão ele vai até o fim, até o limite, até a beirada do precipício, até o fim da linha, ele vai com Deus. E assim você nunca estará desamparado. Quando nós encontramos Deus honrando as convicções de Abraão, pode ter certeza que foi totalmente a despeito daquilo que Abraão sentia. Porque a Bíblia não fala nada do que Abraão sentia. A Bíblia fala das convicções, da firmeza, do que realmente ele acreditava. E se você tem essas convicções, se você acredita na promessa de Deus, Deus tem uma promessa para você dizendo: não te abandonarei, nem te desampararei. Deus tem promessa para você que diz: estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Deus disse: nunca vi um servo, a Bíblia fala, nunca vi um servo mendigar o pão. A Bíblia fala que por mais que a gente chegue muito próximo daquele momento que a gente fala: eu tenho que tomar uma atitude. Por que você vai tomar uma atitude da sua própria cabeça, sendo que Deus, que conhece o seu futuro, sabe o que é melhor para você? Tome a sua atitude diante de Deus, com Deus, para Deus, em Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Então Abraão, ele, no segundo versículo, Deus confirma novamente dizendo: olha, não é o lugar, não é o holocausto, não é a ordem, é você, era o seu coração que eu queria provar. E aí ele pega, olha para Abraão e diz: confirmo a tua descendência, a tua parentela. A confirmação divina é uma demonstração da graça e do compromisso de Deus com Abraão. E eu termino, Conclusão, está aqui escrito, faz tempo que eu estou terminando. O exemplo da convicção de Abraão para todas as gerações. No texto de Hebreus 6,17, diz: Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros a promessa e a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O texto diz que Abraão, através dos séculos, seria um modelo de confiança, fé, convicção em Deus. E é o que a gente está fazendo hoje, obedecendo a Deus e demonstrando a promessa de Deus para abençoar todas as nações virá de ti. Gênesis 12:3. Quem pode ler o último verso da tarde? Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que a promessa de Abraão de abençoar, a promessa de Deus de abençoar Abraão e todas as nações da terra se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus Cristo é descendente de Abraão e assim vem sendo abençoada todas as famílias da terra até os dias de hoje. Todo aquele que recebe Jesus recebe essa mesma promessa de Abraão. Que nós possamos seguir o exemplo da convicção de Abraão, confiando nas promessas de Deus. E uma das coisas mais importantes do que a gente deixou entrar no nosso coração hoje é: o nosso serviço cristão, ele não deve ser baseado em sentimentos. Você está feliz hoje, amanhã você pode estar triste, amanhã você pode estar desanimado, depois você pode voltar a estar alegre. Não sirva a Deus através dos seus sentimentos. Sirva a Deus através das suas convicções. E para isso a gente tem que pensar e entender:
Quem é Deus para você? O que Deus fez para você? Quais são suas convicções? Qual é o seu conhecimento das promessas de Deus? A gente está ou é. Por exemplo, eu não estou feliz, mas eu sou feliz. Estar Estar é uma coisa. é baseado no sentimento. Ser é baseado em convicção. Perfeito. Deus abençoe, irmãs. Que Deus continue cuidando de nós. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Que nós pudemos degustar da palavra de Deus, nos alimentar desse precioso alimento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e, ó Deus, não permita que a gente se desespere, tome os pés pelas mãos. Não permita, Deus, que a gente possa servir a Deus apenas quando as coisas estão boas e o vento está a favor. Mas principalmente, ó Pai, através de Abraão nós possamos entender que as nossas convicções são mais importantes do que os nossos sentimentos. Mas as nossas convicções precisam ser bíblicas, precisam ser de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus fala. Por isso e para isso, precisamos de intimidade, estar mais perto, ouvir a palavra, ler a palavra, orar, ter comunhão uns com os outros, para que essa convicção seja criada e esta convicção seja a certa. Nos ajuda, Deus. Traz aqueles que faltaram para o próximo culto. É o que eu oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém. Amém. Estamos... Eu queria anotar uma coisa. Dentro do texto de Hebreus,